Oi pessoal, meu nome é Cecília Brustolini e esse é o Mundo que Fiz. O assunto de hoje é calor. Então o calor é uma energia em trânsito. Como eu já expliquei no primeiro vídeo da playlist de termologia, que eu vou deixar linkado aqui, o calor ele vai surgir quando eu tenho corpos de diferentes temperaturas. Então, por exemplo, eu tenho aqui um bloquinho 50 graus e outro 10 graus Celsius. Quando eu colocar os dois em contato, vai surgir o calor, porque eu tenho uma diferença de temperatura. Então, a energia do que está a maior temperatura vai passar para o de menor temperatura, até chegar ao equilíbrio térmico, dizendo os dois vão ficar com a mesma temperatura. Essa energia que passa de um corpo para o outro é o calor, tá? O calor, a unidade dele do sistema internacional é o joule, mas nós podemos utilizar também a caloria, tá? Se eu quiser converter a caloria em joule ou joule em caloria, né? Eu tenho que adotar que uma caloria equivale a 4,18 joules. Aí é só fazer uma regra de 3 para poder converter. Nós temos dois tipos de trocas de calor entre substâncias. Nós temos o calor específico e o calor latente. O calor específico eu vou falar mais detalhadamente nesse vídeo. Já o calor latente eu vou falar em outro, tá? Mas a diferença entre os dois é que o calor específico nós utilizamos para quando a substância ela não muda de fase. Já o calor latente vai ser quando muda de fase, por exemplo, passa do sólido para o líquido, do líquido para o gás, tá? Então hoje nós vamos falar sobre o calor específico. Então o calor específico, gente, que é representado pela letra C minúscula, é a quantidade de calor que se deve fornecer a 1 grama de uma substância para elevar sua temperatura em 1 grau Celsius. Por exemplo, eu tenho aqui a água e a areia, não é? Vocês já repararam que a água e a areia, eles ficam o dia inteiro recebendo a mesma quantidade de calor, não é? Porém, quando você coloca o pé na areia, a areia está bem quente, já o mar está frio. E à noite, a areia ela esfria rapidinho e o mar ele está um pouquinho mais quente do que ele estava durante o dia, não é? Isso aí é calor específico. O calor específico da água é 1. O calor específico da areia é 0,20 calorias por grama grau Celsius. Significa que eu preciso de uma energia muito maior para elevar, para fazer com que 1 grama de água altere em 1 grau Celsius. Agora, eu preciso de uma energia bem menor para conseguir que a areia varie a temperatura. Por isso que a areia ela esquenta e esfria bem rápido, tá? Nós podemos calcular esse calor específico usando C é igual ao ΔQ, que é a variação de calor, sobre massa vezes a variação da temperatura. Essa fórmula ela é mais conhecida desse jeito, que é o Q-macete. Então, a forma mais fácil de gravar, né, é o Q-macete. Então, calor, massa, calor específico e variação da temperatura, tá? As unidades que nós vamos usar, gente, tem que prestar bastante atenção no calor específico. Se os dados de uma questão derem em calorias por grama grau Celsius, então ele já está indicando para a gente que o calor tem que estar em calorias, a massa tem que estar em grama e a variação da temperatura tem que estar em graus Celsius. Agora, se o valor que der para a gente do calor específico for joule por quilograma grau Celsius, então nós vamos aqui, ó, ver que calor tem que estar em joule, a massa em quilogramas e a temperatura graus Celsius. Então, ó, o calor específico que vai dizer pra gente quais vão ser as unidades. Mas se o exercício pedir para calcular, então, ou ele vai ter que falar as unidades,
ou vai estar nas alternativas, né? A unidade lá, então você confere. Se não der, quais são as unidades? Então você utiliza a que eles estão dando mesmo, tá? Então só converte se realmente falar como que tem que ficar o calor específico, certo? Outro bem parecido é a capacidade térmica. O calor específico é representado pela letra C minúscula. Aqui é o C maiúsculo. Não tem muita diferença, né? Então, eu vou fazer aqui só para diferenciar. Um C minúsculo aqui. Certo? E aqui um C maiúsculo. A capacidade térmica é a razão entre calor fornecido e a variação de temperatura. Então, seria que a mesma coisa, porém não leva em consideração a massa da substância. Tá vendo? Então, é ΔQ por ΔT. A capacidade térmica, ela varia de substância e também da quantidade da substância. Por exemplo, se eu tenho um copo de água e for esquentar ele, e eu tenho 1 litro de água, qual que nós vamos conseguir fazer com que entre a ebulição mais rápida? Vai ser o copo de água, não é? Por quê? Ele tem menor quantidade e ele também, tem uma capacidade térmica maior do que 1 litro de água. Isso significa que a variação de temperatura para o copo de água é menor. Se é menor a variação de temperatura, então a capacidade térmica é maior, certo? Agora eu vou fazer um exercício, tá? E já volto. Pessoal, vamos agora fazer o exercício. Um corpo de massa 300 gramas é aquecido através de uma fonte cuja potência é constante e igual a 400 calorias por minuto. O gráfico ilustra a variação de temperatura num determinado intervalo de tempo. Pede-se o calor específico da substância que constitui o corpo. Aí deu um gráfico e todas as alternativas, o calor específico está em calorias por grau Celsius. Então, pessoal, coloquei os dados aqui. Então, a massa, 300 gramas, a potência, 400 calorias por minuto. Então, ele deu esse gráfico que é temperatura por tempo e ele quer o calor específico. Se ele quer o calor específico, eu já sei que eu vou ter que usar a fórmula Q-macete, que é igual a MC ΔT. Como eu quero calor específico, então eu vou isolar ele. Então vai ficar Q sobre M ΔT. O calor específico é igual. O calor é a quantidade de calorias aqui. Só que ele deu aí 1 minuto. É 1 minuto que nós temos? Não, a variação toda é em 15. Então eu tenho que achar quantas calorias vão ser em 15 minutos. Então eu vou fazer uma regra de 3. 400 calorias equivale a 1 minuto. Só que eu tenho 15 minutos. Então, X então vai ser igual a 6.000 calorias. Então, 6.000 calorias. A massa é 300 e a temperatura, a temperatura variou de 0 até 40, então 40. Lembrando que se fosse de 20 até 40, então seria uma variação de 20. Então é uma variação. Como começou do 0, então 40. Então o calor específico vai ser 6.000 dividido por 12.000. Então, vou cortar esses zeros. Então, ficou 6 dividido por 12, que dá 0,5 calorias grau Celsius. Então, o resultado dessa questão deu letra E. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos.
e eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!